Quais são os benefícios de se estudar música? Bem-vindos, meu nome é Jean Falcão, eu sou cantor e professor de música. Eu estou aqui com Eduardo Gabriel, que também é professor e compositor. Hoje nós vamos te falar quais são os benefícios de se estudar música. A música é uma das mais antigas formas de expressão humana em todas as culturas ao longo da história. Além de ser uma forma de arte e entretenimento, a música também pode trazer muitos benefícios para aqueles que a estudam. Benefícios físicos, mentais e sociais, independente do nível da habilidade. Desde a melhora da coordenação até o desenvolvimento da criatividade e também da autoestima. Então fique com a gente e vamos explorar quais são os benefícios de aprender música. Então, Gabriel, é surpreendente o quanto a prática musical ela pode favorecer positivamente o nosso corpo. Tem estudos científicos, por exemplo, que eles mostram que você estudar algum instrumento, você melhora a refinação dos movimentos, né, de alguns músculos, de partes específicas do corpo, e você começa a executar esses movimentos com mais precisão. Isso ajuda tanto em atividades musicais, como também ajuda em práticas do dia a dia, como por exemplo, escrever à mão, como por exemplo você digitar o computador, você realizar também alguns esportes em que tem movimentos relacionados, né? Então ele tem diversos benefícios você fazer o estudo da música, tanto em diversas partes, como eu já falei no começo, como também nessa questão motora. Uma outra coisa interessante é que se você, por exemplo, estudar um instrumento de sopro, como por exemplo saxofone, você estudar flauta doce, né, flauta transversa, clarinete, você cantar, todos esses atos, eles se usam muito da respiração, né? Então você fazendo esse tipo de atividade, estudando instrumento de sopro e também cantando, você aumenta a sua capacidade pulmonar. Tem um estudo interessante a respeito disso, que por exemplo, a Universidade de Montreal, ela fez um estudo com relação a quem cantava, com quem tocava instrumento de sopro, e eles chegaram à conclusão de que quem pratica essas atividades regularmente aumenta em média 20% a capacidade pulmonar. Isso aí, se você pratica... É muito, verdade. Você praticar mais isso, você pode ainda estender essa porcentagem. E, como eu citei, é interessante porque isso ajuda em algumas outras atividades do dia a dia. Por exemplo, você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma corrida e você vai ter mais oxigênio porque você naturalmente já está adaptado àquilo, já está treinado a isso. Então, esse é um exemplo de algumas práticas no meio da música, você estudando a música, você cantando, você tocando instrumento de sopro, isso vai lhe beneficiar em outros aspectos da vida. E esse tipo de benefício, ele não só ajuda os profissionais da música, ajuda também pessoas de todos os níveis. Tem também a questão das crianças que começam a aprender música. As crianças que elas começam a desenvolver no estudo musical, elas começam a desenvolver também melhor equilíbrio, né, a capacidade motora. Por exemplo, um estudo que ele foi divulgado pela Neuroscience mostrou que os músicos têm maior capacidade de integrar informações sensoriais e motoras, ou seja, eles conseguem processar mais rápido as informações e também com maior precisão. Uma coisa interessante também é que os idosos que tocam instrumentos musicais praticam a música no dia a dia, pelo fato de também ser uma atividade bem corporal, os idosos eles têm mais dificuldade, inclusive, de sofrer com quedas, porque é uma coisa muito relacionada ao corpo, então cria essa consciência corporal. Um outro exemplo interessante é que a revista Brain Cognition, que é uma revista americana de estudos científicos, ela conseguiu perceber que crianças que fazem estudo da música, elas conseguem ter essa coordenação, por exemplo, melhor nas mãos e também observar, desenvolver mais a atenção. Então, independente da idade, existem muitas vantagens em fazer esse estudo musical. Com certeza. Um outro exemplo, aqui tem o estudo da Universidade de Nova York, que mostra que as crianças que estudam música, elas têm menor risco de desenvolver problemas de coluna, de postura. Né? Porque, assim, é interessante quando a gente estuda algum instrumento, você toca piano, né? Eu também, no cantar, no tocar flauta, é um dos meus instrumentos também, a gente tem que focar nessa postura, né? Que é a forma certa de estar para se tocar o instrumento, para se cantar. Né? E no isso caso aí, do canto, isso interfere até em como vai sair o som, né? Exatamente, isso interfere com como você se movimenta, como você se posiciona, isso vai ter interferência direta no seu som. Né? Porque, por exemplo, se você for cantar curvado, né, você já está pressionando assim os órgãos. Né? Se você for cantar também, por exemplo, de pernas cruzadas, isso você vai estar ali pressionando a musculatura. Né? Então, isso vai interferir tanto no corpo, como também na qualidade do som. E as pessoas que elas tendem a estudar música, elas têm essa maior consciência corporal e, além disso, tem esse benefício, né, que é manter a postura, né, você não ficar ereto, você não ficar muito curvo. Então, para além do estudo musical, ali nessa parte da postura, a música traz esses benefícios para o dia a dia, para a vida mesmo. Para além disso, tem o estudo da Universidade de Tóquio, no Japão, que eles descobriram que você tocar um instrumento e cantar,
você exercita uma série de musculaturas e fortalece elas, né? Então, para a questão da saúde, isso é bem importante, né? No fato de você cantar, tocar, você vai ter a musculatura que está envolvida com aquela prática mais fortalecida. E é interessante que no começo, quando a gente tem pouca experiência, eu mesmo, quando comecei a tocar instrumento de sopro, comecei a cantar, uma das experiências que eu tive é que nos primeiros dias que eu comecei a praticar, uma coisa que acontecia muito comigo era de eu ficar tonto, né? Que ali era a questão da administração do ar mesmo. Sim, sim. É bem comum para quem está começando, todo mundo que já começou acho que já sentiu isso. Principalmente na hora que vai fazer notas longas, né? Quando você vai cantar ou vai tocar notas longas, você tem aquela tontura. E você até estranha, né? Tem pessoas que nunca passaram por isso, sem antes fazer a prática, né? Fazer o exercício e começar a cantar. Mas com o tempo isso vai passando, né? A gente que vai praticando tem essa experiência e percebe isso. Engraçado que o próprio exercício ele vai regulando você, né? Porque se você vai tocar, por exemplo, o piano e você tá com a mão ou a postura errada, você vai sentir aquela dor. Mais do que você estando com a mão e a postura certa. E assim, com o próprio estudo, você vai melhorando sua capacidade respiratória e avançando. Uma coisa interessante para se pontuar também é que a música, ela contribui para o alívio do estresse, né? E ela tem uma capacidade especial de mudar o estado de espírito da gente, né? Verdade. A gente pode ver que na própria história, né, da música, por exemplo, se você vai lá para os gregos, né, você encontra que havia vários tipos de modos, eles representavam vários ethos, né, e vários sentimentos e estados do cotidiano, né? Então um modo era para quando você estivesse de um jeito, outro modo para quando você estivesse em tal lugar de outro jeito. Eles tinham um modo específico para batalha, para guerra e etc, sabe? Então você vê que a música ela tem uma capacidade muito forte de mudar o nosso estado de espírito, principalmente para melhor, né? Sim. No caso, sem dúvida, só para citar um exemplo, você citou o exemplo aí da Grécia Antiga, né, que tem os modos gregos. É interessante a gente lembrar também porque existem alguns personagens históricos interessantes que eles faziam esse uso da música para melhorar esse estado de espírito. A música por muito tempo ela é considerada ainda até hoje como terapêutica, né? Então, por exemplo, na Grécia Antiga a gente vê que a música era usada com esse intuito, como você falou. Hipócrates, que ele era um filósofo e também um médico estudioso na medicina, interessante que ele, como você falou, ele chegava a receitar alguns tipos de música específica para provocar mais bem-estar, para provocar cura, né? Então, desde a antiguidade a gente vê esse tipo de relação. Exatamente. Tem aquela história bíblica também que o rei Saul, que ele era o rei ali de Israel, ele estava sendo afligido, né? Ele estava com um espírito de perturbação, passando por uma situação muito complicada e difícil. E ele tem o Davi, né, o grande personagem Davi também bíblico, que ele se dirigiu até os aposentos do rei e ele tocava a harpa, né? E esse toque da harpa, a Bíblia fala, né, que ela afastava esse mau espírito, que o rei ele sentia melhor, né? Então a gente vê em exemplos em diferentes culturas, né, de diferentes fontes, de que a música tem esse benefício de fazer um bem para a alma, de acalmar o espírito, de acalmar os ânimos, de trazer essa sensação de bem-estar. Com certeza. E quando a gente está começando a treinar música, né, às vezes a gente se depara com uma certa dificuldade, mas o legal é que se você realmente gosta daquilo e você vai percebendo os benefícios daquilo e vai fazendo com um método certo e com uma calma, você vai cada vez mais tratando aquilo como um lazer e até como um jogo, né? Com um senso de evolução que você vai vendo. Você vai vendo, poxa, passou-se um mês. Eita, mês passado eu não tocava essa peça, tô tocando ela agora, né? Tô fazendo isso e tal. Tô me divertindo mais enquanto improviso ou coisa assim, sabe? Porque a gente vai se soltando e vai aprendendo e vai se tornando cada vez uma coisa mais prazerosa, né? Cada momento que a gente vai atingindo, cada avanço que a gente vai fazendo, é como se fosse, se relacionou ao jogo, é como se você fosse avançando um nível. Isso. Né? No jogo tem muito essa ideia do primeiro estágio, segundo estágio, os níveis diferentes. Na música tem muito isso também. E se for para comparar com o jogo, o mais legal da música é que é um jogo que ele tem muitas expansões, né? Uma expansão enorme. Isso. Porque, por exemplo, você pode sim atingir o nível de maestria com grande esforço e dedicação no seu instrumento ou então no canto, mas mesmo assim, se você é bom, por exemplo, no canto, você ainda tem outra parte da música que você pode explorar,
Se você for aprender um outro instrumento, já é um outro mundo. Mundo. Você vai começar a tocar um violão, então você vai começar ali no nível 1 do violão, no nível 2, vai desenvolvendo. E é melhor, e o mais legal disso é que são práticas que elas se compõem umas às outras, né? Elas se relacionam e uma vai somando a outra. Com certeza. Né? Por exemplo, você cantar com o pé de violão, cantar com o pé de um piano. E também tem a questão de que nesse jogo, né? Você nunca chega ao fim, né? Você sempre tá vencendo e ganhando mais, se divertindo mais. Isso. Porque na música você sempre tem o que melhorar, né? Sempre tem o que melhorar, é isso. Assim, a evolução, ela pode ir além, por exemplo, você pode chegar a ser melhor do que você já foi antes. Né? Você pode superar tanto outras pessoas, como superar a si mesmo. Né? Essa questão de, por exemplo, se você começa a tocar violão, uma coisa é você cantar apenas. Né? Exige um nível de técnica. Outra coisa é você cantar e tocar ao mesmo tempo. Você cantar e tocar violão, como você usou de exemplo. Não é? Então, se você olhar com essa perspectiva da diversão, de ser uma coisa lúdica mesmo, você vai cada vez você vai vendo esses níveis e vai gostando, né? É uma coisa boa. Né? Você sentir aquela necessidade de fazer aquilo e conseguir melhorar aos poucos. Como você falou, você tinha uma peça que eu toco agora, etc. Estou tocando essa peça, mas mais para frente tem uma outra peça mais difícil, então eu tenho que superar esse nível. Então eu vou lá e atingo e toco aquela peça. Aí depois começa a colocar variações, ou então fazer improvisação. Então tem grande potencial. Você até se apega com o instrumento, né? Eu tenho um certo ciúme do meu piano. Imagino que muita gente tem essa questão do um apego ao seu violão, né? Um apego à sua flauta, né? Isso. E com relação a benefícios psicológicos também, que é interessante que a música pode trazer, existem evidências, por exemplo, que no Egito Antigo se utilizava a música para combater alguns males, como, por exemplo, ansiedade, depressão. Que como a música ela muda esse estado de espírito da pessoa, ela pode colocar você de um estado ali de dificuldade, de problemas, e trazer um ânimo, uma alegria, outro estado de espírito. Se a gente for ver em outra cultura também, como por exemplo na Índia, a música está muito ligada sempre aos ritos, né, em todas as culturas. No yoga, né, que é aquela prática de meditação e também de crescimento interior que existe na Índia, está profundamente ligada à música. Né? Então também traz essa meditação, traz essa conexão interior com o eu, né? Com o eu. Isso. Tem uma prática lá que é chamada de raga. Né? Esse raga é um sistema de música indiano que tem o objetivo de promover a meditação e a cura. Né? Então, você vê em várias vertentes, em vários locais do planeta, pessoas sempre conectando a música com esse bem-estar, com esse estado de espírito, com essa cura, com essa sentir-se bem, né? Sim. Falando em meditação, né? Eu, inclusive, acho muito interessante o mindfulness, né? Mindfulness, não sei bem como se pronuncia, mas se trata de uma prática de atenção plena, né? Que exige algo que a gente consegue acesso através de um benefício que a música traz para o cérebro, que é o foco e a atenção. Né? Inclusive, eu gostaria de ler uma citação do Robert Sternberg, que diz o seguinte sobre a atenção. A atenção é o meio pelo qual se processa ativamente uma quantidade limitada de informação a partir da enorme quantidade de informação disponível por meio dos sentidos, da memória armazenada e de outros processos cognitivos. Eu vou dar um exemplo mais concreto do que ele disse aqui, né? Sobre a gente processar um número limitado de informação, né? Quando, por exemplo, uma pessoa está no celular, né? E aí você está perto dela, né? Dessa pessoa. E aí você fala o nome dela, ei, fulano, ei, Jean, tu faz isso pra mim? E aí a pessoa não parece que não te dá atenção, velho. A pessoa tá totalmente vidrada lá. E ela tá lá passando o dedo, né? E você fala, ei. Aí você toca nela assim, ela, oi, né? Isso é um tipo de atenção, porque a pessoa, ela tá concentrando todo o foco dela naquele celular em específico, em detrimento de tudo ao resto. Ou seja, ela concentrou a consciência dela em um fator específico. Aquela coisa também da gente conseguir, às vezes, olhar para um canto específico e se desconcentrar de todo o resto. Né? Por exemplo, quando uma pessoa está falando, às vezes a gente está olhando para o rosto da pessoa, a gente desconcentra de todo o resto. Isso. Né? Por exemplo, quando a gente presta atenção em um som específico e aquele som fica martelando na cabeça até às vezes. Sim. A gente tá tendo aquela atenção específica para aquele som e tá desprezando todo o resto. Então a atenção, ela envolve isso de você focar em uma coisa e desfocar de outras,
Uhum. No estudo da música a gente faz necessário esse foco, né? Que você está falando aí, que é exatamente você prestar atenção, você tirar um tempo para se desvincular de outras coisas ali e parar naquele momento para ouvir aquela música, para tocar aquele instrumento, para treinar aquela obra. E é uma coisa que é difícil hoje em dia, né? Ter essa atenção continuada, como você falou. A gente tem tanto estímulo que às vezes a gente não sabe nem para onde olhar, né? E a música ela traz a gente até para esse centro, né, da atenção, que é isso é uma habilidade que a gente precisa exercitar a todo momento, né? Porque quanto mais foco, melhor a gente faz as coisas. Com certeza. A atenção ela é muito trabalhada quando a gente estuda um instrumento ou canta, né, também, que também é um instrumento, né? Uhum. Mas é interessante ressaltar que essa atenção que a gente usa para estudar um instrumento, né, que pode ser definida como atenção seletiva e atenção sustentada, né, como você falou. Uhum. É uma atenção que faz com que você consiga aprender aquilo naquele momento e não só desfocar, mas permanecer naquilo o máximo de tempo possível que você determinou. Uhum. Então, é diferente de outros tipos de atenção que, por exemplo, aquela atenção de quando você está passando para cima os vídeos no celular, né? Já é uma atenção diferente, né? Porque a atenção que você passa, tá prestando atenção em uma coisa, aí passou, já tá prestando atenção em outra. Então é uma atenção porque você tá focado naquilo, tá gastando energia para entender o que está acontecendo ali, mas em compensação não é aquela atenção que você precisa para estudar música. Na verdade é quase que contrária, porque essa atenção ela estimula mais dopamina no cérebro, né? Porque você tendo acesso a uma coisa engraçada a cada rolagem que você faz com o dedo é muito mais fácil de se assimilar e fácil de se digerir do que você prestar atenção no conteúdo por 30 minutos de um conteúdo específico, né? Mas, mesmo assim, essa habilidade que você vai ganhando quando você está estudando música, de estudar e se manter no foco lá, ela vai te recompensar em muitas outras coisas da sua vida e ela vai permitir que abram-se janelas de neuroplasticidade, né? Que é quando o seu cérebro ele vai se modificando para que se adaptando ao ambiente, né? Tem até uma citação indireta aqui do Oliveira, que é: a neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de se adaptar às experiências do ambiente, formando modificações estruturais e funcionais em suas redes neurais. Ou seja, o seu cérebro ele realmente se modifica e se adapta àquilo que você distribui mais atenção, entende? Ou seja, isso pode ser muito benéfico. Se você utiliza essa atenção para o estudo da música, para aprender mais, o seu cérebro ele vai estar se acostumando a se estimular ao aprendizado. E ele vai criando ele vai criando reforço positivo em relação a esses hábitos, que vai fazer com que você não canse tão fácil enquanto estuda, que vai fazer com que você consiga prestar mais atenção naquilo que você quer prestar atenção. E ela ajuda em todos os setores da vida. A música, essa habilidade que a música traz e a neuroplasticidade que ela permite, isso ajuda em vários setores da nossa vida. E uma coisa muito interessante se pontuar também sobre a questão da música e da atenção e etc. é que o processo que isso ocorre, né? A gente começa no estado de vigília, que é como a gente tá acordado agora, né? Normal, assistindo alguma coisa e tal. E começa nesse estado. Daí a gente passa por um estado de atenção, né? Porque às vezes a gente tá disperso, né? Às vezes a gente tá difuso, né? Só a gente tá lá, mas não tá lá, né? Tá lavando os pratos, mas tá pensando na morte da bezerra, né? Mas aí quando a gente tá mantendo a atenção, a gente pode estar tanto numa atenção dividida, né, em várias informações, em vários vídeos, por exemplo, ou a atenção seletiva, né, que é aquela que a gente falou. E no caso dela, a gente vai percebendo interno e externamente aquilo que está acontecendo, né? Um exemplo disso é o mindfulness, né, que a gente faz um escaneamento corporal, né? Você está sentindo suas mãos em cima das costas, você está sentindo seus pés em cima do chão, né? A gente não costuma sentir isso. Então, quando a gente ouve isso, a gente presta atenção naquilo especificamente, né? Isso. Assim como na música, você às vezes não tinha percebido que estava respirando. Quando você começa a respirar para tocar um instrumento, a respirar para cantar, você, eita, respirei, né? Tô respirando agora. Você cria consciência do processo de respiração. Isso, da respiração mais consciente, né? Que você está falando aí. Também. Porque realmente a música, ela leva o estudo da música com a prática, você percebe que ela leva traz um novo portal de percepção das coisas. Você usou o exemplo aí da atenção
que é contínua, né? Que você fica ali prestando atenção no que você está fazendo, que é a questão do foco. E uma outra coisa que parece até contrastar, que é aquela atenção em muitas coisas, né? Então, como é que você consegue estar prestando atenção em tantas coisas ao mesmo tempo, porém não perder o foco, né? A música, ela traz isso. Quando você está tocando, você tem que prestar atenção na harmonia, você tem que prestar atenção na melodia, você tem que prestar atenção na sua entrada, você tem que prestar atenção no movimento que você vai fazer com o seu instrumento, no movimento que você vai fazer com a sua voz, as notas que você vai colocar. Então trabalha os dois ao mesmo tempo. Exatamente. A atenção continuada e essa atenção em muitos elementos. Principalmente porque a atenção nesses muitos elementos que a gente vai ter ter como objetivo principal uma atividade específica, mas pela variedade e a complexidade que essa atividade vai ter, ela vai ser um autoestímulo. Essa capacidade de filtrar aquilo que a gente vai absorver é muito útil, né? Porque não só ajuda na formação de novos hábitos mais saudáveis, um cérebro mais saudável, né? Um cérebro que ele tende a evitar doenças futuras como demência, Alzheimer. Ele é um cérebro que está sempre em aprendizado e desenvolvendo neuroplasticidade, né? Novos caminhos, novas redes neurais. Mas é até importante ressaltar que no adulto, né? Isso é até mais difícil de acontecer do que numa criança, por exemplo. Porque você percebe que às vezes na criança é até engraçado. A criança vê o pai tocando instrumento. Quando o pai vê, ela já tá tocando umas notinhas ali, já tá desenrolando. Só de ver o pai tocando, né? Às vezes a criança ela tá no meio de alguns adultos que falam outra língua, ela vê eles constantemente falando outra língua, daqui a pouco ela já tá falando outra língua. Então, a neuroplasticidade na criança se desenvolve de uma maneira muito mais intensa, né, do que na gente. Isso. Mas o que não quer dizer que a gente não possa desenvolver, né? No caso delas, tem até a questão da neurogênese, que surgem novos neurônios e tal. Mas o nosso cérebro também tem... O cérebro do adulto, né, tem muito potencial de se desenvolver ainda, principalmente com o uso da música, né? Isso é verdade. Essa questão vinculada direta à saúde me faz pensar... eu citei alguns exemplos de como a música era vista na antiguidade e também que ela era sempre utilizada de forma terapêutica, né? A gente vê isso também muito até um ramo que tem ganhado bastante força atualmente é o ramo da musicoterapia, né? Muitos colegas da universidade eles escolheram seguir esse ramo. Eu tenho colegas do meio da música que resolveram seguir esse ramo da musicoterapia, que é uma questão que une completamente a música e a saúde, né? Tem um documentário que é muito interessante, que quem quiser ver, eu vou deixar aqui o nome na tela, e ele fala exatamente isso. Você falou o exemplo aí do Alzheimer, da demência, né? E esse documentário ele mostra o efeito em idosos quando eles escutam música que era do tempo da juventude dele. É bonito, né? Esse documentário. É muito interessante assim, porque são pessoas que têm Alzheimer e demência. As memórias dessas pessoas, desses idosos, são altamente comprometidas, né? Pela doença e afetadas pela doença. E quando elas escutam as músicas que eles ouviam na juventude, né, alguns deles eles começam a despertar como se tivessem retomado a consciência novamente. Começa a reconhecer parentes ali, eles veem no parente ali, simplesmente as memórias que estavam apagadas, elas voltam, né? Isso é muito interessante. E isso, um dos motivos para isso acontecer também, né? Um dos possíveis motivos é que a questão da música ela trabalha muito com a memória emocional, isso. Que é aquela memória associada a algumas emoções, né? E é difícil falar de memória sem falar da emoção que aquela memória carrega, porque cada memória que a gente tem carrega uma emoção, né? A gente lembra do passado, talvez a gente goste da memória, talvez a gente sinta alegria, talvez a gente sinta tristeza, mas cada memória carrega uma emoção. E a música ela tem esse poder de associação, né? Quando você aprende um instrumento, quando você aprende alguma música ou você escuta e você associa aquele momento que você tocou na performance, por exemplo, vamos supor que eu aprendi violão e a primeira vez que eu toquei em público foi num luau com os amigos. Aí você lembra qual foi a música, você lembra qual foi quem estava lá, né? Quem estava lá, talvez até tenha você consiga lembrar de coisas sutis como o ambiente e a temperatura até do momento, só porque a emoção foi atrelada à memória justamente com a questão da música, né? Isso, é porque a parte do cérebro que ela armazena informações ali, o hipocampo, ela está profundamente ligada com essa parte sensorial e também sistema límbico, essa parte das emoções. Então, são as áreas que se ativam, são as mesmas ali naquele momento, né? Exatamente. Uma coisa legal da música também é que ela ajuda a gente a se expressar melhor, né? A gente
consegue se expressar também através da música. Ela é uma maneira de você pode usar a música para comunicar coisas que você não consegue, inclusive em palavras. Uma das coisas, alguns dos benefícios também da música é que ela pode auxiliar em você tanto desenvolver essa autoexpressão e também a criatividade, né? Então tem aquela característica que ela é própria sua, né? Então você consegue, através da música, apesar de a música é muito variada, né? Mas cada pessoa ela tem a sua particularidade. Sim. Então essa pessoa tendo uma ferramenta como a música para se expressar é de grande valor. Com certeza. Pode ser uma ferramenta muito importante, assim, uma ferramenta que você pode utilizar que você não teria de outra maneira. É até interessante que, assim, isso é meio que natural do ser humano em geral, né? Quem nunca, assim, tem, né? Mas, tipo, a maioria das pessoas que eu conheço já pensou em fazer ou já fez algum tipo de poesia quando era mais novo, quando estava apaixonado, ou já pensou em em querer tocar muito uma música que representava aquilo que ele estava sentindo. Poxa, essa música aqui eu quero muito tocar ela vou tocar um dia porque é minha música, né? Uhum. Ou se não, até compor, né? Queria escrever uma música e tal, não sei o quê. Tem gente que tem essa necessidade de se expressar, mas ela não consegue por onde fazer isso, né? Então, a música pode ser tanto um escape para você conseguir fazer isso e uma ferramenta para você se desenvolver pessoalmente também. Você se comunicar melhor. E é interessante que quando a pessoa ela melhora em uma área da vida, ela, como por exemplo, se você estudar música e você se sentir melhor naquilo, você perceber que você está se desenvolvendo naquela área, ajuda até na autoestima, na autoestima, na comunicação, né? Então a pessoa vai ter mais um elemento para viver o mundo, né? Se colocar no mundo. Tem pessoas, eu já fui assim. É aquele tipo de pessoa que, por exemplo, tem um aniversário, tem alguma coisa assim, e às vezes as pessoas pedem para você fazer um discurso, né? Então você dá uma palavra ao aniversariante. Então, tem situações que as pessoas elas ficam acuadas, né? Uhum. Se sentem um pouco retraídas nisso. Mas mesmo assim ela gosta da pessoa, ela quer demonstrar afeto, quer demonstrar carinho, né? Mas se sente retraída quando se trata nessa questão das palavras. Uhum. E uma maneira de você expressar isso é através de uma canção. Né? Você toca no aniversário, né? Você canta uma música, você falou agora de escrever em compor, né? Você pode compor uma música e cantar e tocar, né? Em homenagem a alguém, e você fazendo dessa maneira vai ter um peso muito diferente do que você simplesmente falasse, né? Talvez você poderia estar travado ali falando, mas quando você se une a essa ferramenta da música, você consegue se fazer entender muito melhor. Uma coisa que, parando para pensar agora na questão do expressar-se da música, que ele é uma ferramenta muito forte quando você para pensar em questão na comunicação em geral. Todo marketing tem a música, né? As grandes marcas elas têm o conteúdo sonoro relacionado a elas. O efeito sonoro, tem a marca jingle. Que já tem um jingle, né? A gente vê isso que as marcas elas mantêm isso. Então, porque a questão da música, a questão do jingle, a questão dessa forma de se expressar, ela gera uma característica própria, né, daquela pessoa, daquela marca, né, daquela ideia, né? Então, é uma forma ótima para se expressar. Você aprender música, você tocar, você vai com certeza se comunicar melhor, né? É uma forma de comunicar-se sem fazer uso das palavras. Ou falando também, no caso do canto, você vai comunicar através das palavras cantando. Sim. Uma coisa legal também da música é que ela gera conexão entre as pessoas, né? Sim, sim. Você consegue se conectar com quem tem os mesmos gostos que você, mesmos gostos musicais, pessoas que escutam os mesmos gêneros que você. Sim, sim. Então, traz uma oportunidade de você interagir com coisas que você não teria interação nenhuma se não fosse através da música, né? Por exemplo, se você entra num grupo em que tem instrumentistas, você vai exercitar uma série de fatores ali, a prática coletiva, você vai ouvir o outro, você vai melhorar a sua comunicação, né? Que você vai conversar a respeito do tema, né? Você vai se conectar com as pessoas, vai trabalhar a questão da colaboração, do grupo, sim. Que é muito importante, a colaboração musical. É uma oportunidade de você conhecer culturas diferentes, né? Porque quando você está vinculado à música, por exemplo, tem a oportunidade inclusive de você viajar no tempo, né, com a música. Você está nesse ano que estamos agora, né, na atualidade, mas você pode tocar uma música de 1600,
Exatamente. Né? Isso é uma coisa incrível, que ela não só conecta pessoas, como ela também conecta épocas. Então são obras de compositores da antiguidade, do clássico, do barroco, e elas se fazem vivas até hoje. Nós podemos tornar essas obras vivas através de nós, né? Cantando, sim, tocando e mantendo aquele espírito da coisa. E também quando você faz parte de um grupo e exercita aquela unidade do grupo, a pessoa se sente não só uma parte, mas se sente fazendo parte de algo maior, né? Porque uma banda, né, um grupo, cada um ali tem a sua importância. Então, a partir do momento que você toca, não que você só canta, para lazer, né, mas também para uma sensação de pertencimento, né? Isso, sensação de pertencimento, aquela sensação de grupo mesmo, né? É uma questão cultural mesmo. Você se sente ali conectado com as pessoas e com aquelas ideias vinculadas à música. Muitas das relações sociais elas estão vinculadas a isso. As pessoas com que nós nos relacionamos, geralmente elas costumam gostar da mesma música que a gente, né? Então tem essa conexão que a música ela tem esse poder. Além não só de você gostar da música, de você ouvir, como de você tocar também. Porque a oportunidade que você tem quando você está tocando e encontrar outra pessoa que toca, outra pessoa que canta, vai gerar uma comunicação num nível diferente, né? Na minha experiência pessoal, é interessante lembrar que eu participei muito de coros, e era uma prática musical que, além disso que eu estou falando aqui de questão de épocas, relaciona pessoas que são completamente diferentes no interesse em comum, né? Por exemplo, tinham pessoas de todas as idades, né, nos grupos que eu fazia parte. Sim. Então eu tive a oportunidade de conhecer pessoas em que nenhum outro setor da minha vida eu conheceria. Eu também. Se uniram ali naquele coro, se uniram naquele grupo para cantar e tudo. E pessoas de 20 anos, pessoas de 30, pessoas de 60. Sim. Né? E eu tive a oportunidade de fazer amizade com todos. Uma coisa que a gente vê na atualidade, muito se fala nisso, né, que a gente costuma ficar fechado no nosso grupo, ou então no nosso mundo. E a música, ela traz essa oportunidade de socializar. E se torna uma coisa leve, uma coisa divertida, porque é o interesse em comum de todos. E além de tudo isso, a música ela tem esse senso de pertencimento, de comunidade. Se a gente for parar para perceber, nosso país, o Brasil, ele tem um hino nacional. Então, cada país ele tem o seu hino, né? Cada estado também ele tem aquela música que representa aquela pessoa, aquele povo. Então, tanto nesse senso da comunidade que a gente tem falado, como também na forma de você conhecer culturas diferentes, porque a música, por ser uma forma de expressão, através dela você tem contato a culturas que você não teria no seu dia a dia normal. Sim, né? sim. Você tem contato com cultura. Você escutar música japonesa, você vai conhecer um pouco da cultura japonesa. Se você escutar música da Índia, como eu citei a respeito dos indianos, você vai ter contato com a cultura também. Então são coisas que estão completamente interligadas. Quando você, por exemplo, está ouvindo um artista que está cantando uma música em inglês, de alguma maneira a gente termina aprendendo uma palavra. É verdade. Então é uma oportunidade até de você ter novos conhecimentos, né? Esse intercâmbio, você já pode aprender uma nova língua através do estudo da música, porque você vincula ali a música ao idioma, né? Então é muito legal, é uma ferramenta muito importante que pode ajudar nessa área do conhecimento também. Inclusive, uma coisa que eu acho legal quando você vai expandindo nessa questão da música, né, é que ela traz o benefício também de você, quando você vai começar a estudar, né, você vai se aprofundando sobre o significado que está por trás das notas, o significado que está por trás das palavras, das frases, a divisão de vozes e outras coisas assim. E aí, às vezes, tem até a questão de que tem alguns estilos específicos, né, que quando duas pessoas que se encontram e gostam desse mesmo estilo, né, elas dividem informações tipo, tu vê naquela música e ele fez aquele solo e tal, não sei o quê. Então, você compartilhar dessas peculiaridades que pode ser que você acha que só você tenha, mas tem muitas outras pessoas que têm também, né? Isso pode fazer com que esse senso de pertencimento cresça, e com isso você pode desenvolver laços assim de uma vida inteira, né? Isso é verdade. Por exemplo, a gente vive no mundo, né, no Brasil também existem muitas tribos, né? Tribos que são grupos diferentes, com culturas diferentes, né? E falando por mim, eu tive a oportunidade de conhecer grupos diferentes no meio da música. Se não fosse a música, não ia ter interação com essas pessoas. Sim. Por exemplo, no tempo dos estudos, né, fazia o curso técnico, aí eu já comecei a conhecer pessoas diferentes, né, ali fazer amizades nesse grupo, pessoas que tinham interesse em comum da música, mas que
eram diferentes, pessoas diferentes de mim que tocavam outro instrumento, né? Então, apesar da gente estar fazendo música ali, a gente tá cantando e tá fazendo música, gera uma janela de oportunidades ali para você conhecer coisas novas. Como, por exemplo, eu canto, ok, eu estudo música. Para eu cantar, eu vou juntar com alguém que toca um instrumento. Então, eu já conheço alguém que toca violino, né? Então, você já vai começar a imergir naquele mundo também, junto com aquela pessoa do violino, né? Então, são coisas que conectam, apesar de ser diferentes, instrumentos diferentes, mas a música, ela é uma coisa coletiva. Se faz coletivamente também. Então, ela ajuda a conectar esse coletivo. Voltando a pensar em estilos musicais, por exemplo, diferentes ambientes de música, você conhece também pessoas diferentes. Eu penso no tempo que eu passei, tanto nos coros que eu citei, ambientes também de música erudita. Eu já tive a oportunidade de fazer parte de orquestra e conheci uma série de pessoas ali daquela orquestra, né? Então já são pessoas diferentes do que, por exemplo, mais pra frente, a música vai levando a gente para vários caminhos, um público e uma tribo completamente diferente de uma outra que eu tive a oportunidade de interagir, que é o pessoal do rock, né? Sim. Então são pessoas tão diferentes, são gêneros tão diferentes, mas que se conectam através da música, né? Conheci o pessoal do rock, tive a oportunidade de fazer esse trabalho em bandas também, né? Conheci o pessoal de reggae, né? Então cada gênero musical é um mundo, e esse mundo ele é formado por pessoas, então cada vez você traz experiências mais enriquecedoras, e tanto nesse ambiente como no ambiente de estudo também, né? Na universidade de música eu também criei laços, né? E esses laços eles são laços de amizade e também são parcerias profissionais que elas perduram por muito tempo. Inclusive, na minha experiência com a música, né, essa questão social foi muito importante para mim, porque eu sempre fui um garoto mais tímido, né? Mas tímido e introvertido, né? Ou seja, já não me favorecia muito com a questão social. Mas quando eu comecei a entrar no conservatório, eu conheci outros amigos que tocavam também, já me meti muito no projeto de vamos montar uma banda e nunca dá certo, assim. São experiências, né? Às vezes não vinga aquela ideia, mas são experiências que vão construindo a gente nessa trajetória musical. E eu não deixei de manter aquela pessoa que queria fazer uma banda comigo como meu amigo, né? Isso. Não, né? Você falando assim, eu pensei também que, por exemplo, eu já participei de projetos musicais, né? E depois cada um foi para o seu lado. Tem situações que é isso, que a gente se toca só num evento, né? Se encontra, às vezes a música está presente em todas as partes assim da nossa vida. Por exemplo, em grandes festividades, né? No casamento, né? No nascimento, no aniversário, sempre tem a canção do aniversário, sempre tem a festa. A mesma coisa esse mundo, né? Que a gente participa, que são o mundo dos eventos. Sim. Então tem pessoas com que eu me reuni para tocar uma única vez, mas aquele momento foi tão legal que nós somos amigos até hoje, né? Somos amigos até hoje, então gera essa oportunidade, né? Pois é, a mesma coisa comigo. E assim, eu já também toquei em ambiente do pessoal mais erudito, né? E também conheci ambientes bastante contrastantes, né? Uhum. Também me envolvi já com questão de coro de igreja também, que foi uma experiência legal para mim no passado. Sim. E tudo isso me trouxe experiências ótimas, né? Porque eu tive a oportunidade de aprender coisas novas, né? Tive a oportunidade de viver experiências muito interessantes quanto a experimentar e imergir na cultura da época das músicas que eu tava, aliás, escrevendo que eu tava interpretando, né? E isso inclui também música também me ensinou muitas coisas, né? O estudo da música me ensinou muitas coisas. Me ensinou um pouco dessa questão social, me ensinou também a ter um hábito de estudo, né? Uhum. Se eu não tivesse criado o hábito de estudo com música, eu demoraria muito mais para conseguir tanto criar hábitos quanto abandonar hábitos ruins também. Sim. A disciplina que a música me ensinou foi muito boa e ela me ensinou como estudar, ela me ensinou como aprender, e tem sido uma maneira de me expressar que eu tenho tido como muito importante assim para mim até hoje. Inclusive eu sempre procuro todo dia manter um momentinho em que eu vou compor, um momentinho só para compor, e nesse momento eu me expresso e escrevo, e é um dos melhores momentos do dia. E isso não é um dos melhores momentos do dia porque a música teve essa capacidade de me encantar. Isso, traz esse encantamento, essa possibilidade da gente transitar em mundos tão diferentes. Você falou agora falou um pouco sobre ambiente de música erudita. Geralmente em música erudita as pessoas estão
nos trinques ali, né? Todo mundo formal, né? Aquela traje social, então é aquela música de concerto, né? Então a gente quando toca música erudita, quando a gente participa de um evento de música erudita, a gente tá nesse mundo, a gente tá tocando, a gente tá cantando nesse estilo. A gente como músico é legal que um dia você tá numa situação dessa, no outro dia você tá num show, que é completamente despojado ali. Isso. As pessoas, no evento anterior, era um teatro em que as pessoas ficavam sentadas e tinha aquela questão da apreciação, né? E no show... Só bate palma quando termina. E no show não, no show é muito diferente. As pessoas curtem ali cada momento também, mas elas também se expressam, elas se envolvem, né? Então você consegue transitar entre esses ambientes diferentes. E essa questão do fazer música por si só, ela já é uma prática muito gratificante, né? Porque se a gente faz música, a gente escolhe estudar música, isso naturalmente já nos faz bem. Isso. Né? É uma prática que faz bem em si mesma, já tem um fim em si mesma. Para além de tudo isso que a gente está colocando aqui agora, né, tanto essas questões motoras, questões sociais, questão de você conseguir se expressar melhor, é uma prática, a questão culturais, né, é uma prática boa em si mesma, porque traz esse bem-estar. Pois é, são muitos os benefícios de estudar música. Então, desde já eu digo, se você não estuda música, você não sabe o que você está perdendo. Se você quer aprender mais a respeito de música, se você quer aprender mais a respeito de canto, continue nos acompanhando aqui. A gente vai ter sempre ótimos conteúdos relacionados à música e também relacionados ao canto. Curta esse vídeo para que o YouTube lhe recomende mais conteúdo desse tipo. Também se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!